Seminário no Ar, curso bíblico sobre graça e salvação. Aula número 26. Pecado, batismo e tentação. É o assunto que eu trago para a sua meditação hoje. Espero que você entenda claramente, porque se você entender este assunto, você certamente enfrentará melhor as tentações, as dificuldades e terá paz. Este é o caminho. Hoje o que eu vou trazer aqui é o caminho para você obter a paz para a sua consciência, para a sua alma. É um assunto de grande importância. Significação deste assunto é primordial para todos aqueles que querem fazer a vontade de nosso Deus e querem crescer espiritualmente e querem ser mais íntegros, perfeitos, justos, amam a verdade, a honestidade. Então isto é essencial. Como você enfrentar o pecado na sua própria vida? E a tentação? Como você deve agir com a tentação? É o que eu quero trazer para você. Eu quero comentar um determinado assunto que nós podemos encontrar na Bíblia em muitos lugares. Mas eu quero ler em Mateus, no capítulo 4, o seguinte, a respeito de um homem que é impressionante. Sabe quem é ele? João Batista, é aquele homem impressionante. Em Mateus, no capítulo 3, nós encontramos o seguinte, que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos. Essa palavra é chave, eu vou comentar com você. Porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João Batista vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era constituída de gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a população de Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio, o rio Jordão, confessando seus pecados. E continua o assunto. João Batista era o profeta de Deus enviado para preparar o caminho de Jesus, o Messias enviado por Deus. João Batista tinha de Deus autoridade. A maneira dele se vestir era a maneira própria de um homem asceta, ou seja, um homem que não casava, um homem que dedicava a sua vida exclusivamente a Deus, como fez Elias. Era um homem que se vestia como nazireu. O nazireu quer dizer consagrado a Deus. João Batista era assim, não bebia vinho, não bebia bebida alcoólica. A sua alimentação era constituída de produtos naturais, gafanhotos, mel silvestre. Ele não comia comidas da cidade, digamos assim. Ele vivia nos desertos, na presença de Deus. Era um asceta na expressão da palavra. Andava sozinho, era um solitário. Ele servia a Deus e começou seu ministério e pregava: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Arrependimento é sentir tristeza pelo já feito e propor em seu coração não mais fazer aquilo que já havia sido feito. Isto é o verdadeiro arrependimento. Quando alguém se arrepende, esse alguém propõe em seu coração de não mais cometer as mesmas coisas que cometia ou que cometeu anteriormente. E a seguir, era necessário que confessasse os seus pecados para que fosse batizado. Eu quero então estabelecer uma primeira diferença entre o pecado antes do batismo e o pecado depois de você já convertido, já nascido de novo, já pertencendo ao reino de Deus. Antes, porém, ainda uma outra diferença. Talvez algumas pessoas tenham dificuldade em entender o que é o pecado. Foi o assunto da nossa aula anterior. A Bíblia, principalmente em Romanos, que é uma epístola doutrinária, trata muito bem desse assunto nos 8 primeiros capítulos. A diferença entre o pecado e pecados é a diferença entre a árvore e os frutos. A árvore é o pecado, os frutos são os pecados, no plural. Não é uma simples diferença isso, porque o pecado no singular
é a própria natureza pecaminosa, é o pecado que habita em você. Quando você ler em Romanos, nos 8 primeiros capítulos, e o apóstolo Paulo estiver dizendo: quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim, então você entenderá que ele não está falando de uma determinada atitude, um ato, alguma coisa que ele fez. Não, ele está falando de uma natureza, de uma árvore que ele tem dentro dele, que tem a tendência para o mal. É uma natureza pecaminosa, uma natureza que tem a tendência de cometer atos de rebeldia contra Deus. Você já entendeu, já procurou se aperceber por que a gente comete pecado? É porque o pecado parece gostoso. Todo pecado parece gostoso. Você só comete o pecado porque na hora aquele pecado parece uma coisa boa. Você só comete o pecado porque você achou que era agradável fazer aquela coisa, embora você saiba ou soubesse na hora que estava fazendo uma coisa errada aos olhos de Deus. Então a natureza de pecado, essa natureza tendente para o mal, é a própria natureza de pecado, é a natureza com a qual você nasce. Isto é dizer que você nasceu com pecado original. Pecado original é a natureza que você recebe, a natureza humana tendente para o mal. Você já se perguntou por que a natureza gosta do sexo? Por que a natureza gosta de comer? Por que a natureza gosta de se divertir? Por que a natureza gosta de ter o seu eu exaltado? A exaltação do eu faz parte da natureza pecaminosa, faz parte desse pecado original, essa árvore. O seu eu quer sempre se engrandecer, a vaidade, a soberba fazem parte dessa natureza. Tudo que há no mundo faz parte dessa natureza. O pecado, ou essa natureza pecaminosa, natureza humana, é tendente para fazer tudo que é errado. Só não se faz tudo que é errado porque há leis na terra que punem certas coisas erradas. Por exemplo, se fosse livre o sexo, haveria muita gente desejando cometer o pecado do sexo. Mas como eles acham que é pecado, que é crime, que é isso, que é aquilo, eles então não cometem, não porque não querem, mas porque acham que vai trazer alguma má consequência. A tendência, a queda para o pecado é chamado na Bíblia de concupiscência. Essa queda, essa tendência para o pecado, chamada concupiscência, é a inclinação que essa natureza tem para fazer coisas erradas. É a mesma coisa de dizer que uma laranjeira tem inclinação para produzir laranjas. A natureza de pecado tem inclinação para cometer pecados. Isso é o que acontece com você. A sua inclinação natural, a sua tendência é para que você cometa pecados, porque é o seu pecado natural que está em você desejando isso. Este é o pecado, segundo o apóstolo Paulo comenta no singular, na carta de Romanos. Mas existem os pecados que são as atitudes, que são os frutos, as consequências. Digamos, você xingar, você mentir, falar bobagem, caluniar, maldizer, você comer demais, você beber, você ter um vício, você, enfim, cometer um ato qualquer. Isso são os pecados. A consequência são os frutos da árvore, que é a natureza pecaminosa que está dentro de você. Entendeu? Agora, o pecado, a natureza que está dentro de você é que gera tudo isso. E quando você ainda não conhece ao Senhor, você está andando no caminho do mundo, você não se submeteu, não se rendeu a Jesus como Senhor da sua vida, então você não entrou ainda para o reino de Deus, você está vivendo no reino de trevas, você está vivendo, fazendo todas as coisas que todo mundo faz, vivendo atrás de dinheiro, preocupado com as coisas materiais, preocupado com a sua própria reputação, com o seu eu. Você está preocupado com essas coisas e você está então seguindo a vida do mundo, a vida de pecado. Mas quando você se converte a Deus, você se arrepende, você sente nojo do seu passado. Tudo aquilo que você fazia, o seu eu, a sua vaidade, a soberba, você sente nojo de tudo aquilo. E você tem desejo de se modificar, de viver uma nova vida. Então você se arrepende. Isto é o verdadeiro arrependimento. Mas o arrependimento não fica só na intenção. O arrependimento gera atos. Os atos consequentes de um arrependimento verdadeiro são, preste bem atenção, a confissão de pecados. A confissão de pecados segue espontaneamente o arrependimento. Eu só acredito em um arrependimento sincero e verdadeiro quando há confissão do pecado.
Você só se arrependeu verdadeiramente quando você confessou o pecado. Agora vai se perguntar, confessar a quem? Em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar a quem de direito. Por exemplo, se você matou uma determinada pessoa e ninguém viu, aquilo ficou no passado, ficou esquecido, você, quando se arrepender, você terá que confessar aquele pecado que você fez. Quando você se chega para Deus, não é necessário detalhar, mas é necessário ser sincero e contar para o pastor, para aquela pessoa que vai batizar você, o que você fez de errado no passado, para que os seus pecados sejam lavados no batismo. O batismo é um testemunho público de que você pertence a Deus, de que você morreu para o mundo e de que agora vai viver para o reino de Deus, no reino de Deus e para Deus, obedecendo a Jesus como Senhor da sua vida. Portanto, o seu passado precisa ser todo esclarecido. Não há que deixar ninguém enganado. Você tem que confessar: eu fui um prostituto, um adúltero, eu fui um matador profissional, eu fui um assassino, eu fui um viciado, eu fui isso, eu fui aquilo. Mas é preciso que você confesse, porque se você sentiu nojo, você certamente confessará. Eu só acredito em arrependimento sincero e verdadeiro quando existe confissão. Agora, não precisa ficar se lembrando das coisas erradas. Basta uma vez apenas, de uma vez para todas. Porque uma vez que você confessou, você deixou à tona os seus pecados passados, então você receberá, ao se batizar, o perdão de todos aqueles pecados. Os seus pecados serão lavados nas águas simbólicas do batismo. O batismo é uma ordem do Senhor Jesus. Todo aquele que crê deve ser batizado. E para que seja batizado, deve confessar os seus pecados. E quando confessar os seus pecados, eles serão lavados. Você será purificado nas águas batismais. E quando você sair da água, você estará simbolicamente ressuscitado para uma nova vida, nascendo de novo no reino de Deus. O batismo, então, tem esse forte significado, é uma ordem de Deus para todos aqueles que querem pertencer ao reino de Deus e submeter as suas vidas à direção de Jesus como Senhor, um Senhor maravilhoso. Aleluia! O pecado, então, deve ser confessado para que seja batizado. Ser batizado sem arrependimento, sem confissão de pecados, é tomar um banho. É tomar um banho de mar ou de piscina ou de batistério. Não tem nenhum significado além disso. Mas se você confessa os seus pecados, com isso você está mostrando o verdadeiro arrependimento, que você teve nojo pelo seu passado. E se você confessar, você arrependido, você nunca mais desejará fazer aquelas mesmas coisas e começará uma nova vida. E já não mais precisará lembrar dos seus pecados, que estarão automaticamente apagados por Jesus. Ele apaga os seus pecados e não há, nem haverá jamais lembrança desses pecados passados. Aleluia! Essa é a mensagem mais maravilhosa do Evangelho, que não há mais condenação para os pecados que já foram perdoados. E se você se arrependeu e confessou esses pecados, foi batizado, então já não mais haverá lembrança de seus pecados passados. Você é uma nova criatura em Jesus. Agora, será que você não mais pecará? Não, não é bem assim. Haverá tentação em você, porque apesar de você ter uma nova natureza, a natureza antiga continuará com você. Você terá tentação de cometer pecados novos e certamente de vez em quando você cometerá aqueles pecados, porém já não mais terá alegria naqueles pecados. Você não terá satisfação, você terá tristeza. E quando isso acontecer, não fique triste não, arrependa-se e confesse. É o que a Bíblia diz, 1 João, anote aí, 1 João 1,9. Quando você pecar, você lembre, 1 João 1,9, confessa o seu pecado e receberá o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse, receba o perdão e saia perdoado, e já não mais haverá lembrança. E não deixe ninguém mais lembrar aquele pecado que Deus perdoou. Se você tiver pecado, será infeliz. Se você confessar e receber o perdão, haverá paz como consequência. Que Deus te abençoe. Amém.